O presidente Alessandro Barcelos procurou um renomado jornalista nos últimos dias e fez uma revelação fundamental para o restante da temporada do Internacional. Nesse vídeo eu trago detalhes sobre essa revelação e o que ela impacta dentro de campo para o Colorado. Mais uma grande venda será feita até dezembro e eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz detalhes da revelação que foi feita pelo presidente Alessandro Barcelos. Poderemos sim ter mais saídas, grandes vendas e o quanto o Inter já lucrou com isso nessa temporada. Tem detalhes importantes sobre essa necessidade e a revelação do presidente. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e sair brincando lá na KTO, tá certo, rapaziada? Bom, vamos lá. O Internacional, para que a gente entenda, fechou os primeiros meses de 2024 com déficit na ordem de 98 milhões e 600 mil reais, quase 100 milhões de reais. E isso foi um balancete oficial do clube enviado pelo Conselho de Gestão para os conselheiros, para todo o Conselho Deliberativo do Internacional. Dentro disso, o Inter teve uma enchente logo depois, que fez com que tivesse um prejuízo só naquele período do pós-enchente, com questão de viagens extraordinárias, porque o Inter teve que jogar fora do seu estádio, teve que reconstruir parte do seu estádio e também do seu CT, do seu centro de treinamento, um prejuízo por conta da enchente de pelo menos 35 milhões de reais. Então, um clube que começou nos primeiros meses do ano com déficit de quase 100 milhões, teve mais além disso um prejuízo por conta das enchentes de pelo menos 35 milhões de reais. E dentro dessa questão financeira do clube, a gente sabe que o Inter tem uma dívida de pelo menos 650 milhões de reais, que a direção vem tentando desde 2021 com a chegada do presidente Barcelos estancar. Uma grana foi muito importante que entrou nos cofres para envolver futebol e pagamento de dívidas, que foi o dinheiro da Liga Forte Futebol. Naquela época era Liga Forte Futebol, hoje é LFU, Liga Forte União. Porém, os conselheiros do Inter vêm pedindo uma explicação da forma mais exata de como esse dinheiro foi utilizado. E teve uma primeira explicação, mas que não agradou os conselheiros, que pediram novas explicações com maiores detalhamentos de como essa grana foi utilizada. E o Pedro Ernesto Denardim, narrador da Rádio Gaúcha, colunista lá em GZH, fez uma matéria nos últimos dias em que ele pediu transparência, cobrou transparência do presidente Alessandro Barcelos nesse sentido. E o presidente viu essa coluna do Pedro Ernesto e procurou o comunicador. E ele falou sobre essas questões orçamentárias do clube, explicou que, por exemplo, no ano passado o Inter não atingiu a meta de venda de atletas, o que também foi um problema, faltaram ali naquele período 50 milhões em vendas de jogadores. O Inter tem uma conta de juros que bate ali, de juro bancário, 70 milhões de reais por ano, então são algumas dificuldades que são impostas ao Inter já de alguns anos e nesses últimos anos não foi diferente. E o presidente, inclusive, explicou para o Pedro Ernesto e fez uma revelação forte de que o Inter ainda necessita de uma grande venda, pelo menos, até o mês de dezembro. Por que eu coloco pelo menos? Porque pode ser que não aconteça uma grande venda e sim aconteçam 2 ou 3 vendas que sejam boas e cheguem na meta orçamentária que o Inter planejou para venda de atletas. O Inter tem uma meta como eu disse, orçamentária de venda de atletas para 2024, na ordem de 135 milhões de reais. E o Inter tem se aproximado cada vez mais desse valor. Para a gente trazer aqui, tá, todos os negócios que envolveram dinheiro. E aí é importante salientar, não tem a necessidade de ser somente uma venda em definitivo. Às vezes, quando o Inter empresta um jogador e recebe dinheiro para emprestar esse jogador, o Inter recebe esse dinheiro e ele também vai nessa conta e nessa meta orçamentária de venda de atletas. O Inter lucrou
em 4 negócios até o momento, de todo o ano, porque muitos foram rescisões para o jogador acertar de graça com outro clube, ou empréstimos que o Inter não recebeu pelo empréstimo e o outro clube está arcando com o salário do jogador e não o Internacional. O Inter recebeu 35 milhões de reais pela venda do Fabrício Bustos. E isso é fonte segura, tá? Porque se falou num valor que era menor do que esse. Mas o que a gente escuta no bastidor é que o Inter espremeu o negócio com o River pelo Bustos e com o Palmeiras pelo Maurício até onde dava. E dentro disso conseguiu ganhar mais do que se esperava e do que estava sendo negociado nessas negociações de fato. Então o Inter está lucrando 35 milhões de reais pelo Bustos, passou dos 6 milhões de dólares esse negócio todo, e por isso até demorou essa negociação. O Inter, como eu disse, espremeu até onde dava e está lucrando 35 milhões de reais só para o Inter na venda do Bustos. Na venda do Maurício, o negócio passou dos 7 milhões de euros para a parte do Inter. Ou seja, ele passou daqueles 10 milhões e meio de euros que o Palmeiras ia pagar. Ele passou um pouco dos 11 de euros no negócio todo pelo Maurício. Então, o Inter não lucrou 40 milhões de reais pelo Maurício. O Inter lucrou quase 50, porque o Inter pegou só para ele pelo menos 8 milhões de euros. A gente está falando aí de 49, quase 50 milhões de reais. O Robert Renan foi com o seu empréstimo repassado pelo Zenit da Rússia para o Al-Shabaab da Arábia Saudita. O Inter ganhou 1,5 milhão de reais, 250 mil euros. E ainda pode ganhar ali na frente mais 6 milhões de reais, mas não se sabe se o Al-Shabaab vai comprar o jogador. Então esses 6 ainda não são garantidos. 1,5 milhão pelo empréstimo, sim, são garantidos. E tem um outro negócio que pouca gente se lembra que envolveu valores, que foi a ida do Pedro Henrique para o Corinthians, o atacante. O Internacional lucrou 6 milhões de reais com a ida do Pedro Henrique. Eu vou explicar aqui, tá? O Inter ganhou 3 milhões, metade disso. E os outros 3 milhões o Corinthians perdoou de 2 dívidas que o Inter tinha. Uma delas pelo lateral esquerdo Maurício, que jogou nas últimas temporadas... Lateral esquerdo Moisés, que nas últimas temporadas jogou aqui no Internacional. Então, 35 milhões de reais do Bustos, 49,400 milhões de reais do Maurício, 1,5 milhão de reais do Robert Renan e 3 milhões de reais na mão e mais 3 milhões que foram perdoados, ou seja, o total do negócio, 6 milhões de reais do Pedro Henrique. Isso dá um lucro e um orçamento em venda de jogadores de 91 milhões e 500 mil reais. Não chega nos 135 milhões, faltam aí um pouco mais de 40 milhões de reais que o Inter vai precisar lucrar, e por conta disso o presidente disse, como eu citei aqui na informação para o Pedro Ernesto Denardim, que ainda precisa de uma grande venda até o final do ano. Se fala aí da possibilidade do Wesley, o interesse do Besiktas da Turquia. A gente sabe que o Gabriel Carvalho é um jogador que vai ser visado a partir de agora, mas não vejo como uma tendência uma venda até o final desse ano, mas a gente sabe como é mercado europeu. Compra o garoto com 17 anos e ele viaja quando ele fizer 18 e tiver a maioridade e vai para aquele clube. Não dá para descartar 100%, mas eu não acredito que vai acontecer ainda nesse ano. Tem outros jogadores que podem deixar o Inter, o Lucas Alário, que daí não seria um negócio tão grandioso, mas poderia agregar, por exemplo, vender 2 jogadores, um deles o Alário, e chegar nesse valor? Pode ser. Então o Inter vai avaliando, porque sim, precisa fazer uma grande venda até o final dessa temporada. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.